Oi, gente. Eu dei uma paradinha no meu almoço porque eu queria conversar com vocês de uma postagem que eu vi agora que me trouxe assim, não vou dizer revolta, mas me trouxe algo que eu já queria falar com vocês há um tempo, que é a questão de o que nós pais estamos fazendo com os nossos filhos. Vou repetir. O que nós pais estamos fazendo com os nossos filhos. Gente, é um absurdo o que eu venho presenciando, não somente no Instagram, questão de postagens, mas também dentro da escola. Para quem não sabe, eu trabalho desde os pequenininhos, com 4 anos, até os jovens de 18 anos. Eu sou professora de inclusão no infantil e de manhã professora de geografia do 6º ao 3º médio. Então eu pego praticamente toda a fase, desde do pequenininho até ele estar quase adulto. E a gente vai percebendo cada ano, essas transformações da forma do cuidar, do proteger, do ensinar, o quanto vem transformando. E a reportagem ó, minha camiseta, parece que eu adivinhei, E o que eu venho percebendo, e aí eu vou contar a postagem, tá vendo? Me deu uma dispersão aqui, fui falar da camiseta e o foco perdeu-se. A postagem que eu vi, até remarquei, repostei, que vai falar de uma mãe, vocês devem ter visto já, de uma mãe que comprou 1000 pacotinhos, da Copa, gastando 14 mil reais para o seu filho poder completar o álbum da Copa. E eu me pergunto, gente, até que ponto nós pais vamos ser cegos de achar que está fazendo esse tipo de coisa, está beneficiando a criança? Até na postagem o rapaz fala dessa questão do esperar, dessa questão do diálogo, da troca, porque quando, no meu tempo que surgiu aí o álbum, minha mãe não podia comprar. As coisas não eram tão fáceis, e a gente aprendeu, pelo menos eu tenho certeza que a maioria das pessoas que é do meu tempo, não sou tão velha assim, mas... enfim, do meu tempo, os pais, quando podia comprar. Quando não podia, a gente tinha que esperar. Hoje, eu dou exemplo para os meus alunos sempre quando eu falo de globalização, enfim. Quando chegou o McDonald's aqui, minha mãe não podia me levar sempre. Ela me levava no dia dos meus aniversários, ou quando eu ia na casa de uma tia minha que me levava. Mas eu nunca tive, assim, todo final de semana minha mãe me levar, porque ela não tinha condições para isso. E eu sabia entender, Minha mãe me ensinou a entender que nem sempre a gente vai conseguir naquele momento, aquilo que a gente deseja. A gente precisa trabalhar para aquilo, a gente precisa merecer para ter aquilo. Então, sempre a única exigência da minha mãe era o quê? Que eu sempre fosse uma pessoa educada, que eu sempre estudasse, tirasse boas notas, e o que fosse possível ela me dar, ela ia me dar. Tanto que curso de informática, tudo que ela conseguiu fazer por mim foi com muita luta, com muito sacrifício. Ela teve que, quando eu tinha 12 anos, largar a profissão dela para ficar comigo, porque não tinha quem fosse cuidar de mim. Então, aprendi muitas coisas, muitos valores a partir do que a minha mãe me ensinou. E hoje em dia eu vejo, esse tipo de postagem, a criança lá toda alegre. O que não tiver vai pro rolo. Como se, gente, gastar 14 mil reais fosse uma coisa assim. É claro, quem tem condições para isso, 14 mil reais não é nada. Mas eu fico pensando, que valor que eu estou dando para o meu filho ao mostrar que o dinheiro cobra, o dinheiro me permite tudo. E aí eu vou esquecendo que por trás desse comportamento eu estou gerando para o meu filho de que é só ele ter o dinheiro que ele consegue o que ele quer. Não importa como, ele consegue. E aí eu fico pensando também em situações que vêm acontecendo na escola, que a gente observa cada vez mais, principalmente com os pequenos, crianças que não entendem o não, que não aceitam o não, que não aceitam a frustração, que não aceitam porque o coleguinha sentou no lugar dele, porque não aceita que o coleguinha não quer brincar com ele. E aí ele bate, aí ele agride, e aí ele agride o adulto que está tentando ensinar regras. Eu fico pensando que sociedade é essa. E o pior, quando você ainda vai conversar com os pais agem de uma maneira, dá uma bronca,
né? Que eu não digo que tem que ser, não é bronca aqui que eu tô falando, não é bater na criança, mas é a gente ter uma postura de que toda ação que a criança tem, toda ação que a criança faz, principalmente quando ela é inadequada, isso vai gerar uma consequência para ela. E não simplesmente eu chamar a atenção e daqui a pouco tá dando risada com a criança como se nada tivesse acontecido. E aí eu peguei essa postagem e me veio tudo junto. E fiquei pensando, até que ponto nós pais vamos agir com essa imaturidade, com essa negligência de agir com... E eu digo nós, eu me enquadro, porque eu não sou a mãe perfeita não, gente. Eu aprendo como todo mundo. Só que eu tento ensinar para os meus filhos valores que eu sei que o dia que eu não estiver mais aqui, eles vão entender que dentro da sociedade que nós estamos, esses valores são importantes. Principalmente o Bernardo. Né? Não é porque ele tem um autismo que eu deixo meu filho fazer o que ele quer, agir com as pessoas do jeito que ele quer. Muitas vezes eu corrijo meu filho sim com atitudes que eu acho inadequadas e a forma como ele age com pessoas que ele diz não gostar. Não é porque ele tem um autismo que eu deixo meu filho fazer o que ele quer. E aí eu vejo cada vez mais pais achando que... Eu trabalho o dia inteiro também, gente, mas isso não quer dizer que eu faço com que meus filhos... Eu seja permissiva a coisas erradas que meus filhos possam fazer. Muito menos dar tudo o que eles querem. Eu dou o que me é possível. E eles já aprenderam que para eles ter o que eles desejam, eles têm que fazer por onde? Eles têm que tirar boas notas, eles têm que se comportar, eles têm que fazer os afazeres dele de casa, eles terem responsabilidade, eles terem respeito. Então eu fico pensando, né, quando uma criança ainda grava um vídeo desse e coloca ali com um ar de satisfação, eu, se eu fosse essa mãe, eu teria vergonha. Porque ostentação, gente, o que a gente está fazendo por trás de tudo isso? Quais são os valores que a gente está ensinando para essas crianças? Que é só ele espernear, que é só ele gritar, que é só ele bater, que ele vai ter o que ele quer? Né? Às vezes eu escuto assim das crianças, não, mas eu não quero, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Bate no outro porque o outro não aceita o que ele quer. Então, e aí você vai conversar com os pais muitas vezes, do pai ali corrigir, né, ensinar a criança que esses comportamentos são inadequados. O que você ouve muitas vezes é o pai falar assim, olha professora, não precisa chamar a atenção do meu filho porque eu ensino ele isso em casa. Será que se realmente eu estou ensinando meu filho em casa, o professor tem que vir chegar a falar com esse pai? Eu tô brava, gente. Mas eu tô brava porque, assim, eu não sei o que a gente tá fazendo. Eu não sei o que nós, como pais, estamos fazendo, que a gente não está enxergando o mal que a gente está fazendo para os nossos filhos. E aí, quando a gente vê o feminicídio aumentando, quando a gente vê essa intolerância absurda que a gente vê na internet, que a gente vê de violência em nossa volta... A gente fala, nossa, mas o que está acontecendo com a sociedade? Nossa, por que a sociedade está assim? Porque os valores necessários teriam que ter sido feito na infância. A criança que te dá um tapa na hora que você fala que não é para ela fazer aquilo e você deixa, depois você dá beijinho, são essas atitudes que vão ativando cada vez mais o comportamento dela, porque ela vai saber que é só ela bater que ela vai ter o que ela quer. É só ela gritar que ela vai ter o que ela quer. É só ela chorar que ela vai ter o que ela quer. Não estou dizendo que a gente não tem que acolher a criança, mas a gente precisa, acima de tudo, ensinar as nossas crianças que ela não vai ter tudo que elas querem naquele momento, que elas têm que esperar, que elas têm que respeitar, que quando o adulto estiver falando, elas têm que ouvir. Porque muitas vezes o que a gente vê é só eu não quero, não quero, não quero, e continua com aqueles comportamentos inadequados. E você fala com os pais ainda vêm brigar com você, porque você que é errada. E aí a gente está vendo essa sociedade que está se tornando cada vez mais intolerante, cada vez mais mal educada, cada vez mais é o que eu quero e ponto e acabou. Então, gente, eu vou parar porque eu sei que o vídeo já está longo, mas é uma reflexão da minha indignação. Talvez algumas pessoas falem, mas é o dinheiro dela. Não, não é essa a questão, gente. Eu não tô nem falando da questão, é o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas que a gente possa refletir que muitas vezes a gente está querendo fazer o bem, a gente acha que está fazendo o bem para os nossos filhos, e na verdade, essas atitudes que a gente está fazendo
a gente está piorando hoje, a gente está ensinando comportamentos para os nossos filhos, que quando ele for lá adolescente, como a gente ouve muito em reuniões de adolescente, professora, eu perdi a mão com meu filho. Professora, o que eu faço com meu filho? E eu tenho certeza que 99% das professoras que estão no meu Instagram, que está em qualquer outra rede minha, vai falar que já ouviu isso de pai. Porque tem pais que vão chegar desesperados falando que não sabem mais o que fazer com o filho. A gente tenta acolher essa família, a gente tenta ajudar essa família. Só que, gente, a base, a educação, os valores é lá com 1, 2, 3, 6 aninhos de idade. Quando ele já está adolescente, para você conseguir trabalhar tudo isso com ele vai ser muito mais difícil. Então, me desculpem se eu estou, sei lá, não sei nem como definir. Talvez vocês não gostem dessa versão Andréia brava. Mas a minha braveza, gente, é para que a gente tenha um olhar mais humanizado em relação às nossas crianças. E quando eu digo humanizado, não é a gente passar a mão na cabeça da criança. Quando a criança tem que ser acolhida, gente, eu sou a primeira a dizer, não, esse momento ela precisa da gente, ela precisa desse acolhimento. Só que a gente também precisa entender que o acolher não é permissividade. O acolher não é eu deixar a criança fazer tudo que ela quer, ela montar em cima de mim e eu ficar rindo, eu chamar a atenção rindo. A gente precisa educar os nossos filhos com amor, com respeito, com integridade. Mas a gente precisa também dizer para eles que o momento de espera tem que acontecer. Se ele quer algo, se ele quer um álbum, ela poderia ter gastado esses 14 mil reais. Mas com combinados. Olha, filho, hoje a mamãe vai comprar tanto, mas você vai ter que, essa semana, fazer tais coisas, tais coisas, tais coisas. Na escola você vai ter que, né, fazer essas atividades. Vai ter, enfim, eu vou criando com a minha criança regras, responsabilidades para que ele atinja aquele objetivo. E não simplesmente dar de alegre, toma, filho. Qual que é a função, gente, disso? Né? Então que a gente possa refletir, se vocês discordam comigo, vocês podem falar também, mas que a gente possa refletir que muitas vezes aquilo que a gente acha que é amor, que a gente pense antes, mas pense muito, para que a gente não possa, lá na frente, fazer com que as nossas crianças sofram, e principalmente nós, porque quando a criança se torna adolescente e logo depois adulto, isso de corrigir vai ser muito, muito mais difícil. Então, essa é a minha reflexão e perdoem-me o desabafo. Um abraço.